Boa tarde, boa tarde. Estamos no fim da letra Q. Nós vamos... já faz 4 aulas. Mas agora está no fim. É o fim do Kuf. É o fim do Kof. Tem o fim? Da letra Kof a gente vai terminar hoje, se Deus quiser, e vamos iniciar a letra Reish. Embora. Dedicamos a nossa aula para Ilui Nishmat, para a elevação do Amad Zechariah Ben Aaron, que tem uma elevação cujo Yortzeit é hoje, pai do nosso meu pai. Dr. Wolf. Então, nós vamos terminar a letra Kof, que a gente já havia dito na aula passada. Conforme sempre o final das letras, a gente segue a sequência. No caso, desde a letra 10 até a letra que a gente está estudando. E nós, assim, já vimos as três maneiras, tanto nesse andar, no andar lá em cima e no andar da ressurreição dos mortos. A última coisa que a gente viu sobre a letra Kof, o que faltou realmente era um resuminho. E esse resumo a gente vai ver que no final de cada letra ele traz um resumo. E em seguida nós vamos iniciar uma nova letra no alfabeto, que é a letra Reish. Certo? Então a letra Kof, como um todo, quando ela aparece no nome da pessoa, quando ela se encontra no nome da pessoa, principalmente quando ela está no início do nome da pessoa, a pessoa ela recebe através dela os três meios de emanação espiritual que acaba fluindo dela através da sua forma, através do valor numérico dela e através da pronúncia dela. Capacidades específicas, aqui em termos espirituais, numa vida sagrada. Lembra que a letra Kof é a letra que indica em termos positivos a palavra Kadosh ou Kedushá, que significa santo e sagrado, ou traduzido, que a gente estudou, que é sinônimo, né? Que é de, que é parecido, que é, no caso aqui, a tradução de Kadosh é uma pessoa singular, uma pessoa que difere dos demais. Isso é Kadosh. Kadosh é o diferente. É o distinto. É o distinto. Isso quer dizer Kadosh, entendeu? Para nós, santo significa o distinto. Então, mostra que ele tem capacidade espiritual diferente dos demais. E aí quem recebe o título de Kadosh. Vamos lembrar, a gente já estudou isso nas aulas passadas. Uma vez que a letra Kof, ela vem depois do Tzadik. Tzadik já é um nível por si só. O próprio nome já diz Tzadik, já é um justo. Então, o Kadosh é um nível que o Tzadik ele alcança com os anos devagarzinho, que a gente falou que vai girando, vai alcançando. Ele vai trazer aqui. Então ele fala que a tendência dela de perseverança, que ela possui, essa letra Kof, traz ela o lado positivo para que ela tenha paciência na hora de alcançar passo a passo um nível que o conduza a uma plenitude espiritual. Muito do jeito que ele escreve aqui, o que ele está querendo dizer é que a Kedushá, a santidade, não é algo que você pega um peca, acabou aqui para Kedushá, pacote. Não, é algo que devagar e sempre vai construindo, a pessoa vai dando os passos, vai dando, a gente falou que a pessoa ela vai e numa espiral, ela vai devagarzinho subindo ao cume da montanha, leva tempo. A gente não desce de uma maneira íngreme, assim, a gente vai dando volta devagarzinho, a gente vai alcançando com perseverança. É importante essa perseverança que ele traz aqui. Como se fosse uma conquista, né? É uma conquista que leva a pessoa ao que ela alcança por conta do seu esforço constante. Que do chá não vem deitado na cama esperando que vem, vai cair como um raio, você não vem. Né? Isso é chamado quando a pessoa ela alcança um nível de trás, até que a pessoa ela chega e ela dá uma volta completa, e quando ela dá uma volta completa, ela já se encontra num nível superior do que aonde ele startou. Não é simplesmente uma volta que ele volta para o mesmo estágio, sim, ele volta para o mesmo ponto de estágio num nível acima. Tá certo? Ele termina assim, igual uma pessoa que ela está dando uma volta na montanha. Ela começa embaixo, a segunda volta ela vai estar no mesmo ponto, só que um nível acima. A terceira volta ele vai estar no mesmo ponto, só que num degrau acima. E assim ela vai subindo de nível. Mostra o final de um ciclo, porque a letra Kof vem na palavra Hekef, que é a gente falou que isso representa uma circunferência total, mas a espiral de maneira tal, onde a pessoa se eleva no nível, quando ela termina essa volta, ela se encontra no nível acima espiritual.
E por conta disso, lhe é atribuído o nome Kadosh. Quer dizer, aí ele recebe o nome Kadosh. Cada vez que ele dá uma volta, veja, é impressionante a ascensão desta pessoa. Às vezes tem pessoas que a gente vê que, graças a Deus, no nível que ela se encontra, no trabalho que ela exerce, a gente vê anualmente ela progredindo. E as pessoas veem, puxa vida, olha, impressionante, de onde você veio e para onde você vai. E torna-se uma coisa sem fim. Quer dizer, você vê que a pessoa, quando você pensa que ela já alcançou o máximo, de repente você vê o ano que vem ela está mais ainda. Você vê mais um ano ela está mais lapidada, você vê que ela está numa ascensão. E aquilo vai adquirindo com a experiência, com a dedicação e trabalho, sempre subindo, então ele vai adquirindo cada vez mais e mais esse nível de Kedushá e Kadosh, que é chamado. Né? Ele chega num nível espiritual tão elevado, né? Onde ele se autoeduca a refletir no seu pensamento, fala e ação, até mesmo, ele fala ao contrário, até na ação, na fala e no pensamento, até mesmo no pensamento, que é algo muito difícil. E quem reconhece, e quem faz esse reconhecimento da ascensão da pessoa, que percebe o grau de evolução? As pessoas percebem, porque o Kadosh próprio, ele não... Ele quer falar, o pessoal... Ele é humilde. Ele não tem não percebe. Não percebe. Ele está tão focado na vida dele que ele... Entendeu? Ele continua subindo, quer dizer, ele não tem esse ponto de autoanálise. Não que ele não reconhece. Lembra que a gente falou, falsa modéstia também é um pecado. Falsa modéstia, isso não é uma virtude, a pessoa precisa saber o seu nível. Ela precisa saber o seu nível, ela precisa saber bem as suas falhas, assim como as suas virtudes. Normalmente a pessoa procura olhar as suas virtudes com lente de aumento e as suas falhas, sequer ele acha. Mas uma orientação, a pessoa que ela é verdadeira, ela faz a autoanálise real dos fatos. Mas ele nunca se sacia. Não é aquela coisa que ele falou, uau, alcancei isso aqui, olha só o que eu já alcancei. Não, ele sempre olha, como diz o Ayom, uma pessoa verdadeira, ela olha os termos espirituais para cima, o que ela ainda pode alcançar. Em termos materiais, ela olha para baixo, olha quanto já tem e o outro não tem. Então essa é a visão de uma pessoa como essa. Então ele não tem tempo de ver o quanto ele já conseguiu em termos de espiritualidade, porque ele está visando ainda um nível acima que ele não alcançou. E a gente nunca alcança o cume. O cume da montanha não é atingido. Essa montanha, ela é sem fim. Em termos de espiritualidade, é sem fim. A gente diz, não existe uma pessoa que sabe tudo. Curioso ou não, o Talmud, todas as obras do Talmud começam com a página 2, não tem a página 1, exatamente por isso. Você não vai encontrar um Talmud, se o cara lhe fala assim, eu estudei Talmud, página 1, você sabe que ele é ignorante. Não existe página 1 no Talmud. O Talmud começa com a página 2. Para quem é para ensinar que nunca você vai concluir a obra da Torá. A Torá é uma obra infinita. E por conta disso, o livro que representa a Torá oral, que foi transmitido por Moshe, as explicações dos versículos da Torá, esta obra chamada de Talmud, todo o volume do Talmud começa com a página 2 e não com a página 1. Então, ela continua escrita? Oi? Ela continua sendo escrita? Acabou. Hoje toda a Torá, não existe mais Torá oral. Toda a Torá oral é escrita hoje em dia. Não. A história continua sendo escrita, pergunta. Você pode ter interpretações outras na história, quer saber se continua se escrevendo. O Talmud continua a aumentar o número de livros. O Talmud fechou na época quando os sábios do Talmud faleceram e chegaram depois os outros rabinos na época, Rabbanan Segurai. O Talmud não... Ele é finito. O Talmud são 60 Masertot, são 60 tratados, como a gente diz, são 20 volumes daqueles livros grandes e pronto, é finito. Mas as interpretações do Talmud, isto é infinito. Isso continua assim até hoje. Nós acreditamos que a Torá ela é eterna, então tudo que acontece, a gente procura uma semelhança para algo que foi escrito na Torá oral e por conta disso você chega a um veredito na hora da lei. Não há nada que pode ser, não há nenhuma lei que pode ser extraída sem antes ter fundamento na Torá oral e na Torá escrita. Nada. Como é que a gente vai interpretar um carro? Não tinha carro na época de Moshe. Como é que funciona os acidentes, etc., nem foguete, nem as coisas modernas, tudo se aplica fazendo uma análise a algo que sim existia. Não existia energia elétrica, etc., mas existia fogo. Fogo faz parte da energia. Tem a palavra Hashmal. Hashmal tem um Tanakh, Hashmal. O que é Hashmal? Hoje é energia elétrica. Tem na Torá essa palavra. Hashmal tem no Tanakh. Verdade?
Não, Mas é porque foi adaptado. Tem no profeta tem Hashmal. Ele fala Hashmal. Mas tem, Interessante. mas o que a gente faz é tudo analogia. Então a analogia é assim que funciona. Então tudo que tem hoje em dia a gente precisa sempre procurar uma analogia, etc. Por exemplo, leis de, só curiosidade, leis de sinistro, bateu, não bateu, então a Torá fala, e a Torá fala como é isso. Então a Torá fala, um cara estava andando com um jarro, o outro estava andando com uma tora de madeira, o cara que estava no jarro parou, o outro de madeira foi e quebrou, pronto, bateu. Então ele precisa aprender quem ele tem que pagar para quem. O cara deu pisca-pisca, o cara parou sem avisar, não tem pisca-pisca, o cara parou sem avisar. Então dali você aprende, já que existem essas leis. Se foi no Shabbat, se foi na véspera do Shabbat, que todo mundo correndo é diferente, porque as pessoas correm por causa do Shabbat. Não, isso bebeu sempre, né? Se ele bebeu, ele tá... Ele bebe sempre. Bebeu sempre. Se ele não anda de carro, ele não carrega todas. Mas também pedacinho. Mas é curioso, quer dizer, todas essas vezes a gente aprende disso. Quer dizer, quando você vai perguntar, de onde saiu o Código de Lei? Você saiu de cenas onde tem que ter base natural oral. E de lá você extrapola e fala assim, isso aconteceu, é igual, então a carruagem, então o cavalo brincou. O cavalo brincou. E assim por diante, e assim por diante, quebra a roda, tem um Merkavat Esh Be'asham. Sim. Pode ser que naquela época, não sei, tinha. Eu acredito que pode ser veja, extraterrestre, não sei o que a gente diz, né, Shlomo Melech diz, Dorolech Bedorubá, Velho Hadash Tahadashah. Uma geração vai, outra geração vem, não há nada de novo abaixo do sol. Hevel Avalim, Hevel Avalim, quer dizer o seguinte, que na verdade tudo já aconteceu. Às vezes, que depravação da humanidade, que você acha que na época dos romanos não tinham, que tem hoje em dia, já aconteceu no passado. Porque não filmava nem fotografava, né? Não tinha selfie. Não tinha. Outra coisa, tem certas coisas que no passado eles tinham uma certa inteligência muito maior que a gente e quem sabe até tecnologia, porque se você for fazer uma pesquisa, isso aqui é comprovado. As pedras que estão lá no Kotel Amaravi, é impossível, não existe guindaste hoje em dia capaz de carregar uma pedra como aquela. As pirâmides, pô. As pirâmides foram feitas, mas você pega o tamanho de uma pedra lá que, por exemplo, não existe guindaste hoje em dia que são capazes de pegar. Então como é que eles fizeram? Eles tinham técnicas de como fazer espinha, rolos, etc. Muita gente morreu, não estou falando que não. Claro. Mas só estou querendo dizer que tem certas coisas... Técnica de engenharia, claro que tinha. Então tinha no Egito, Alexandria, por exemplo, o Talmud fala. O Talmud fala que muita coisa os sábios aprenderam dos egípcios na época. As pirâmides são surpreendentes. Tudo. Né? E como se encaixam, ela não tinha cimento. E a mesma coisa os arcos de Jerusalém, etc. Então tem um filme aqui no comentário muito bonito. Tem, bonito. Qualquer dia desse a gente passa isso para poder mostrar essas coisas. Qualquer dia quando. E as escadas, etc. Lá, Tudo bonitinho, tudo feito às medidas. Mas eles... A geometria, não, o ser humano em si, um cara só fazia tudo. Olha o que o Rambam fazia. Imagina, médico. Farmacêutico, os caras faziam tudo. E viveram não muito. Sim. 60, 60, não viveram os árabes, o 1, 2, 3 também, como é escrito, é algarismos. Então, é isso que a gente está falando. De qualquer maneira, esse aqui a gente fugiu aqui de novo para variar. Ele diz assim, isso é chamado a pessoa que ela Kadosh, ou pessoa Kadosh é uma pessoa que ela se autoeducou. Nessa frase que ele falou, se autoeducou para refletir em todos os aspectos da vida, em todas as vestimentas da alma, que seria as maneiras da pessoa se expressar. Uma alma se expressa através de 3 maneiras: pensamento, fala e ação. Então ele domina o pensamento, fala e ação. Então ele se autoquestiona em qualquer área, em qualquer praia, vamos dizer assim, qual que é a vontade de Deus, o que Deus quer que eu faça agora nesse momento. Imagina uma pessoa que está nesse nível, sabe, não tem ponto sem nó, uma pessoa que tudo é calculado, tudo é pensado, tudo é calculado, tudo é feito com uma extrema importância, tudo pensa. É difícil, vamos falar. Critério rígido. Mas vira uma coisa natural para ele. Sabe, eu falo isso e é verdade. Eu tive o privilégio de conhecer uma pessoa assim. Eu vivi com uma pessoa assim. Então você realmente passa... eu vivi 4 anos e meio com Rebbe, então você vê.
Você vê que trata-se de uma pessoa completamente distinta no pensamento e fala, são tudo calculado minutos, tudo regrado, tudo não sei o que, não tem ponto sem nó, aí vai, e compreende nas palavras, e as exigências, e as cobranças, e não sei o que. Então você vê, puxa, não trata-se de uma pessoa convencional. Você vê uma pessoa que realmente se destaca dos demais. Um kadosh. Não, kadosh é pouco, né? Você olha assim, porque realmente... E foi algo, dizendo para vocês a verdade, foi algo difícil a primeira instância, de quando você não está acostumado, você não enxerga dessa maneira. A gente enxerga uma pessoa religiosa como um ser humano, entendeu? Porque todo mundo acha que não deixa de ser um ser humano, não é um ser humano. Mas a pessoa tem por natureza, quando observa uma pessoa que é religiosa, ele é religioso, mais religioso também, ele parece bonitinho, fofinho, lindinho, mas você não dá o valor real que a pessoa ela alcançou por falta de conhecimento. Simplesmente você não está reconhecendo diante de quem você está. Porque você não tem esse conhecimento. O dia que você tiver esse reconhecimento, então a tua relação com aquela pessoa vai mudar ao extremo. Porque você tem que entender, não ele que está mostrando, né? Você vai na diferença. E isso é conquistado quando você convive, porque senão o relacionamento é diferente. A grandeza de pessoas como essas é que ela sabe tratar cada um no seu nível. Porque ela não exige de você ou de qualquer um o respeito que lhe condiz. Não sei se vocês me entendem o que eu quero dizer. A gente que conhece, viu, a gente se estremece e tudo isso. Agora, ele não, a pessoa começa a tem, cumprimenta, senta, etc. Quer dizer, um Hassid, você imagina, cumprimenta o Rebbe, encostar, sentar, jamais, E o Hassid encara o Rebbe uma vez com todo esse nível que ele enxerga, que ele trata-se de uma pessoa especial, como, entre aspas, um rei, ele é o líder, é o nosso guia, etc. Como sentar diante do rei, como fazer uma coisa, blá, blá, blá. Então, era realmente um negócio assim, muito doido. Foi muito difícil para mim levar isso. Eu não levei assim de prima. Levou tempo para mim entender esse nível de relacionamento. Era muita informação também. Como você explica, Dani? O Rebbe, ele abaixou para nível da pessoa comum ou ele elevou a pessoa comum? Muito boa pergunta, mas a resposta simples para isto é: a grandeza não é elevar as pessoas ao seu nível. Não é elevar nem abaixar. O nível maior que tem para uma pessoa desse calibre é achar a palavra convencional e descer ao nível para falar com cada um de acordo com a sua... É entender o mapa de vida do outro, na verdade. Isto aí é algo muito difícil. É entender o mapa de vida do outro. Letzamtzem significa tzimtzum, quando a pessoa ela condensa. Imagina uma pessoa... Não, pode sentar quando não, peraí. Imagina uma pessoa, ela é muito inteligente e ela capta a mesma coisa que nós estamos estudando, a mesma historinha, só que num nível super, hiper elevado e de uma maneira completamente diferente. Ele simplesmente, aquelas mesmas palavras que disse Deus para Moisés, dizendo para você é simples, para ele não. Ele consegue entender o que representa essas palavras em todos os níveis espiritual. Quando ele vai dirigir agora uma palavra sobre aquele pequeno conteúdo, pequeno parágrafo, onde tem zilhões de ideias, que está tudo na cabeça dele, ele precisa procurar meios de transmitir um conceito para todas as pessoas que lá se encontram, inclusive as pessoas mais simples. Ele tem que, imagina uma pessoa como essa, a gente chama isso de condensação, quanto filtro ele não tem que pôr na cabeça dele para poder gerar as palavras certas para transmitir aquela pequena valor para uma pessoa simplória. Tem pessoas que não conseguem. Tem pessoas que são chamados gênios e crânios, que se eu colocasse uma pessoa simples para conversar, ele simplesmente não vai entrar. Desculpa, eu não posso ficar com esse cara. Esse cara, eu não vou conversar, eu não consigo conversar com o porteiro. Eu estou filosofando aqui, não sei o que mais, em níveis. Você pega um Einstein da vida, fala para ele conversar lá com o cara lá, o Zé Ruela, lá na esquerda, para falar sobre o Corinthians. O cara está tão envolvido em tantas, sabe, teses, teorias, não sei o que mais, etc. Números, etc. De repente você pede para ele conversar com uma pessoa simples. Tem pessoas que não conseguem, são gênios e crânios, mas não conseguem condensar
a própria cabeça para poder transmitir os valores. Quem é melhor? Então, uma pessoa como essa que amanhã vai levar toda a sua generosidade, entendeu, para a sepultura, porque ele não vai conseguir deixar sequer para alguém de uma maneira tangível, para poder interpretar o que ele pensou durante a vida. Ou é aquela pessoa que ele chega e pergunta, não, olha só, eu conheço isso tudo, mas vamos passar o que vocês precisam entender. E vai, e fala, e serve, transmite, vai, fala, transmite, etc. É impressionante a quantidade de livros que está saindo, não para. Rebbe, impressionante. Eu acho que é uma das pessoas que mais falaram. O Rebbe viveu, graças a Deus, com 92 anos. E fala desde que ele assumiu a liderança, com 48 anos. Então, falou muito. 92. Então, ele falou, sabe, é muita coisa. 92 ativos. O Rebbe, na verdade, ativos 90 anos, porque o Rebbe faleceu. Ele estava 2 anos doente. Ele faleceu em 94. 94, dos últimos 2 anos já tinha paralisado. Mas eu estou falando, eu quero dizer que isso é realmente o mais difícil. O mais difícil é você transmitir um conceito grande para pessoas de uma maneira convencional. Tem pessoas, muitas vezes, conversam com pessoas que são eruditas. Vocês não sabem transmitir. Não, às vezes os filmes, não Precisa dos dois. É? Precisa dos dois. Não, concordo. Ele para ele subir e depois a gente, às vezes, principal, saber como baixar aquela informação para ser concebível. Oi? Às vezes os filmes do Rebbe, a gente não consegue entender muita coisa. Eu não sei se ele passa uma mensagem. Depende do que ele está falando. Você já viu a conversa? Mas os filmes são não. Você já viu o Rebbe falar para mulheres? Já viu o Rebbe falar para crianças? Não. Então é completamente diferente. Então ele, para a criança, ele procura palavras, você está falando para o Hassidim, então ele acredita que Hassidim está no certo nível. Um certo nível básico. Então, no Hassidim ele sabe que o cara estudou, está falando para 2.000 pessoas, ele não precisa ficar falando num Shabbat convencional, num nível tão básico. Você tem lá, na maioria das pessoas que têm um nível. Você tem. Mesmo assim ele falava, dependendo do ano também, os primeiros anos era mais light, agora foi criando o povinho dele. Nos últimos anos, realmente era mais difícil de compreender o Rebbe, porque ele estava mais profundo, tipo, estava falando palavras mais curtas, sem muitas explanações. Mas quando ele corrigia o texto que ele falou, quando vinha por escrito, o Rebbe colocava nos rodapés, então a pessoa está com os rodapés sem entender exatamente o que ele quis dizer. Eu acho. Senão, tipo, ele fala, olha como está escrito lá, olha lá, vai lá ver como está escrito lá. Então, mas isso mostra um nível extraordinário. Quando eu digo assim, porque dizem que o Rebbe ele colocava esses rodapés do que ele falava, o que acontece? Depois que o Rebbe ele falava, tinha pessoas que decoravam tudo e transcreviam. E antes de publicar, davam para o Rebbe revisar. Então o Rebbe revisava, cortava, colocava, etc. E colocava embaixo a fonte de cada trecho que ele mencionou em cima, quando ele estava tomando sopa, quando ele jantava. Ele olhava, colocava Shabbat 12a, Yebamot 13, 14, colocava as referências. Você falava Marita, Lakshmi Tiyu. Estamos falando, você pode imaginar o conhecimento, né? O conhecimento dele é um negócio assim extraordinário. Mas até você, uma pessoa convencional que vinha aos domingos, etc., não tinha essa noção. Está indo um grande homem, tá bom, etc. Então, uma pessoa convencional, tudo não convencional, é um grande rabino, é um espírita, as pessoas falam, olha, rabino espírita que tem dom de brachá, mas não tem a verdadeira concepção de que realmente é uma pessoa kadosh que a gente está falando aqui, que vive dessa maneira, que vive no pensamento e falação regrada, é muito difícil. Então, que vive o quê? Com pensamento e falação regrado, pensado, calculado, entendeu? É difícil, porque a gente não é assim, então é realmente um nível difícil, é isso que a gente está falando agora. Né? E esta é a linha que conduz ele todo tempo e tempo, que ele se questiona a cada instante o que Deus quer de mim. A gente ia chegar um pouquinho diferente, não estamos nesse nível, de fazer sempre o que é certo, aquilo que é querido diante dos olhos de Deus, conforme está iluminado e assim explicado na sua Torá. Uma pessoa como essa, ele evita de toda coisa material que não há necessidade verdadeira. Tudo que é apenas prazer, que gera prazer físico, isso não é vida dele. Ele não está conectado com isso. E ele toma cuidado para realmente não usufruir absolutamente de nada disso. Por quê? O último Rebbe, você está falando do último Rebbe, né? Não, estou falando. Os O exemplo. exemplos que eu uso assim,
do Rebbe eu conheci, que é chamado último Rebbe. Para quê? Para que o Yetzer, que é o lado negativo, não venha encobrir a verdade e o bem, igual o macaco que imita o homem. Né? Kof, a letra que também indica um animal. Kof, a letra que a gente estudou, ela indica o quê? O macaco que o quê? Que o macaco, por sua vez, imita o ser humano, tá certo? O macaco parece ser humano, mas não é, não se engana, não é. Ele não pensa igual, ele não sente igual, parece, mas não é. Em todo o propósito do Yetzirah, que é o lado negativo, que é chamado aquele que tenta imitar a pessoa, é para fazer cair na sua rede, nas suas vontades, nas suas tentações. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Durante dezenas de anos, o Rebbe usou o mesmo sapato, rasgado. Dezenas. Eu tive a oportunidade diversas. Eu lembro quando ele trocou, isso foi em 1990, dia 26 de Reshvan. Que dia que foi? 26 de Reshvan. É isso, Elisandro. Eu sei porque a gente estava lá e marcou. De repente o Rebbe veio com o sapato novo. O Rebbe veio com o sapato rasgado, de repente veio com o sapato novo. Quer dizer, foi assim um negócio extraordinário. Não que era um problema por Rebbe comprar sapato. O sapato já estava lá há muito tempo e o secretário sempre falava, olha, o senhor tem esse par, o que você não usa? O Rebbe não tem a razão dele, por que não? Enfim, mas o Rebbe sofria não, com a perna do lado esquerdo. O Rebbe sofria por conta de um escorregão que ele teve em 86, então ele acabou sofrendo, então ele andava com o sapato a parte de trás como se fosse uma sandália, sabe quando você não calçava, fora que na parte do lado era um sapato muito antigo, então era furo, tinha uma furada, assim, era o jeito do Rebbe. Por que ele andava assim? Eu me pergunto, não que ele usava com a capota rasgada nem nada, no sapato ele usava assim. Então naquela data ele veio com um sapato Bali, novo, lindo, então marcou os racinhos, falou, uau, olha só que coisa. Eu era 2 anos antes dele adoecer, porque ele adoeceu em 92 e faleceu em 94. O que eu quero dizer, não mexe as coisas materiais e físicas, não são coisas que mexe na personalidade. Chama atenção. Não, é completamente focado, entendeu? Ao lado espiritual. Ao mesmo tempo, não é que ele exige, tem que tomar cuidado. Ele vive, é uma sequência na vida dele que leva ele a um estágio que ele se encontra nesse nível, que ele não exigia de absolutamente ninguém, ao contrário. Dos outros ele cobrava, queria ter um casaco, no meio tá frio lá fora, quer dizer, ele se preocupava com o físico do outro, e rezava pelo bem do outro, e falava para a pessoa realmente se preocupar, etc. Apesar que ele não dormia mais do que 2h30 por noite, entendeu? Ele se educou, não dormia. E mesmo assim ele cochilava, era de tempo em tempo, e assim que era. Então, são pessoas que... Quando perguntaram para ele como é que ele faz, ele falou, para começar uma receita popular. Segundo isso, você vai moldando o teu corpo. Ele vai... Ele criou as regras dele. E pronto. E aquilo aconteceu. Então são pessoas que realmente são distintas e separadas. Agora, não que... A gente conhece isso porque vazava lá do secretariado. Não é que o Rebbe fazia isso para alguém ou por alguém, etc. Era a vida dele. A vida dele era a vida. Explica o que é um Rebbe. A vida de um Rebbe é fé, amor e temor. Ponto. Entendeu? O Hillel dizia na Gemara, o sábio Hillel, opa, chegou o momento de eu comer alguma coisa para poder fazer a bondade com esse corpinho que segura a minha alma. Fazer o quê? Na verdade ele era pura espiritualidade. Só que para ele continuar vivo, ele precisava dar de comer para o corpo. Então ele falou, então vamos ajudar meu corpo a manter minha alma. Senão a farinha natural. Então, quer dizer, são pessoas, é outro nível. Quando a gente fala Kadosh, aqui nós estamos falando outro nível, tá, pessoal? Tem pessoas que se enganam. Aí ele sai do Kadosh para o Kof, ele sai do que é, na verdade, o nível de santidade e ele vai para o macaco. Macaco parece, mas não é. Parece homem? Parece, mas não é. Então são pessoas que vivem não de uma maneira real. Desculpa que eu cheguei atrasada. A ligação do Kadosh com Kuf? É a primeira letra da palavra Kadosh, é Kof, é a letra Kof. É Kuf também. Então pode ser isso ou isso, né? A letra que inicia a palavra Kadosh é a letra Kof. Agora, Kof pode ser, a tradução literal de Kof é macaco. A palavra Kof significa macaco. E a palavra Kof é o início da palavra da Kadosh, é a letra Kof. O lado positivo do Kuf representa o lado santo, que a gente está falando, o lado distinto e separado, uma pessoa distinta, uma pessoa diferente.
Mas o lado negativo a gente vai ver, que a gente vai ver agora, é o lado do que é o lado do macaco, é o lado da pessoa lá. A gente vai ver aqui outros livros que ele diz assim. Ele diz assim, se a pessoa ela escolhe esse caminho de vida e ela usa esse lado da teimosia dele, da dedicação dele, de uma maneira positiva no seu serviço espiritual, enquanto ele está com seus familiares, com pessoas que gostam dele, e ele se comporta de uma maneira doce, de uma maneira tranquila, de uma maneira sossegada, essa pessoa ela vai ser alegre e satisfeita para o resto da vida. Não somente que ela consigo mesmo, ela com os demais também, tá? E o seu sorriso Hatzili, seu sorriso nobre, né? que envolve, e é realmente assim, que envolve a sua personalidade, a sua grande personalidade, faz com que as pessoas a amem, a gostam dele nesse andar, e faz com que as pessoas desfrutem e possam chegar a um prazer espiritual até num outro mundo. E é isso que você via realmente que acontece com uma pessoa que é Kadosh. A pessoa que é Kadosh é uma pessoa serena, uma pessoa tranquila, uma pessoa que transmite uma certa felicidade. Para mim, o parâmetro que eu tenho de uma pessoa como essa, de novo eu volto ao Rebbe Kiluri, então, para mim, a declaração da minha mãe. Minha mãe, já falamos disso no passado, de religiosa, ela não tinha muita coisa para não dizer nada. E ela sempre o oposto, ela nunca assim foi uma pessoa que gostava dos religiosos, ao contrário, era realmente do contra. E a primeira vez que minha mãe encontrou o Rebbe foi em 1990, acho que foi 89, até não foi 90. Depois que nasceu, eu estava lá, minha mãe veio visitar, porque foi quando a minha filha nasceu, então acho que foi no 91. Ela veio visitar e ela pegou $1, até foi em 1990. Foi antes, em Bomber. Ela veio assim que eu casei com a Daniela, a gente foi lá, então naquele ano, quando a Daniela estava grávida, minha mãe veio me visitar e a gente veio, pegou $1 no Rebbe. Quando ela pegou $1 no Rebbe, minha mãe falou o seguinte, quando ela viu o Rebbe, ela deu um sorriso, ela falou, olha, esse rabino eu gostei. Esse rabino, olha... Aí deu $1 para ela, né? Ele falou, nesse rabino, deu $1 para ela, né? Falou, esse rabino tem um olhar espiritual. Ela falou, olha, que penetrou, imagina, me falou um negócio desse. Foram os olhos azuis que me penetrou, e não sei o que, desde lá, ela passou mais algumas vezes depois que ela veio visitar, depois que nasceu a filha. Então ela passava no Rebbe, você ia para o Rebbe, então ela... O sorriso do Rebbe é cativante, é uma coisa realmente que traz uma certa tranquilidade e traz uma, sabe, esse lado assim, super hiper elevado e tranquilo, e é uma coisa assim, realmente fora do comum. Você via pessoas passando assim, todas preocupadas, quando o Rebbe olhava assim para as pessoas, raio-x, era um negócio assim muito forte, difícil de descrever o que realmente é o olhar de uma pessoa como essa. Quer dizer, ele faz com que ele fica de uma maneira tranquila, mas você não via o Rebbe se perder durante a vida dele. Não que ele não ficava entre aspas, não que ele não se indeciso. Veja, o Rebbe não era uma pessoa calminha também, o Rebbe era agitadíssimo, e não que ele não cobrava dos seus Hassidim, cobrava. Eu já vi cenas do Rebbe, inclusive, aparentemente, para lá de nervoso no sentido de cobrança, quando o governo de Israel fazia algo que o Rebbe que gerava perigo para os judeus que moravam em Israel, seja soldados do Tzavado ou judeus simplesmente civis em Israel, por conta de decisões que são contrárias de acordo com a visão do Rebbe, você tinha que ver. Aí o Rebbe se perdeu, porque o Rebbe gritava, porque dói para ele que pessoas estão morrendo, por conta de decisões que a gente tem que ter medo dos outros. Então o Rebbe era contra a devolução de terra, enfim. Então o Rebbe falava essas coisas, mas machucava ele, porque ele sabia que a determinação feita de uma maneira errada ia gerar perdas nossas. Uma perda de uma pessoa para o Rebbe era tudo. Realmente, então não tinha. Ou quando um jovem precisava estudar e o jovem não estava estudando, quando eles não aproveitavam o tempo para estudar isso aqui, deixavam o Rebbe também um pouquinho, assim, não no bom sentido, quando ele via alunos que estavam simplesmente perdendo tempo, seja para poder observá-lo, porque o Rebbe entrava e saía, então tinha os horários dele. Então os jovens têm horário para estudar, então não precisa ficar ficando olhando agora que horas o Rebbe vai ser. Eu quero ver o Rebbe, não quero ver o Rebbe saindo, entrando na sinagoga. Tem horário de estudo, você precisa sentar e estudar. Então teve uma certa vez que o Rebbe
Ele deu mais, eu lembro, Baruch Hashem, eu estava estudando, eu fico feliz. Mas eu vi as pessoas entrarem no Sarantzana de branco e pálido. Falei, o que aconteceu? É dia 2 de Kislev, de 1980. Eu nunca vou esquecer essa data, porque 1988. Eu estava estudando no Sarantzana e via as pessoas entrarem pálidas. Eu falei, o que aconteceu? Eu falei, não pergunta, o Rebbe está gritando lá fora. Ele estava gritando, ele falou o seguinte, olha, era uma cena dos livros que tinham sido roubados da biblioteca do ano anterior, estavam voltando e as pessoas queriam observar esses livros que estavam voltando e ficaram lá fora assim, alguns alunos esperando os livros voltarem. Os livros foram, o Rebbe disse, esses livros foram roubados, a gente tem que se dedicar ao estudo desses livros. Então, quanto mais a gente estuda, mais vai garantir que o regresso desses livros vem. Vem alunos que têm que ficar estudando. Eles ficam lá fora parados para poder observar a caixa dos livros voltar. O Rebbe, quando observou isso, meu amigo, ali foi. Eu não vi, eu vi o filme depois. Com medo. Eu fiquei com medo do filme quando eu vi o filme depois. O Rebbe gritando realmente com os alunos. Aí ele realmente gritou porque o Rebbe era sério. Porque o Rebbe não queria que as pessoas perdessem um tempo e falou, olha, preciso que vocês estão estudando, vocês estão aqui perdendo tempo, ficam observando caixas. Depois no Fabrengen Shabbos, então o Rebbe deu assim uma moral geral para todo mundo. Ele falou o seguinte, a Bocha da Wissen, ele falou, Bocha, ele precisa saber, as da Zitzulano. Ela falou, Zitzulano! O Bocha tem que saber que ele tem que sentar e estudar. Isso que um aluno ele tem que saber. O aluno precisa sentar e estudar. Anos da Yeshiva são anos para sentar e estudar. Essa é a tarefa. Obviamente nos horários da Yeshiva. Estou falando não nos horários. Existe o tempo livre, existe o tempo do almoço, existe o tempo da janta, existe o tempo de descanso, óbvio. Existe o tempo de sexta-feira que você faz mitzvah, que você vai colocar um filhinho, mas quando não, a Bocha me dá, disse, uma pessoa precisa saber, ele me dá Zitzulano, não é militar, Zitzulano. As palavras da Rebbe estão no meu ouvido até hoje, aquele chave, Zitzulano, precisa sentar e estudar. Mas é bonito, mas isso é, quando precisa uma pessoa que tem perseverança, uma pessoa certa, séria, não é, quando eu digo aqui que ele está sempre de bem, ele está de bem, o espírito está sempre de bem. Isso não significa uma pessoa que ela vai sorrir à toa. Não, uma pessoa verdadeira. E quando precisa dar esculacho, dá um esculacho. Entendeu? Obviamente, sem perder as estribeiras. Assim que era. Assim que era. O Rebbe era claro. O Rebbe era um russo. Nasceu em Nikolaev. Entendeu? Era uma pessoa, ao mesmo tempo que ele era uma pessoa feliz, alegre, cobrava e fazia as coisas com super alegria, como o movimento racídico diz, mas ele era uma pessoa que ele exigia. Ele exigia e sabia exigir com força, com perseverança, sabia exigir com força. Comandante. Oi? Comandante. Literalmente, para cada um separado, cada um na sua. Eu lembro Simchat Torah uma vez, eu estava passando com a Torá, para poder dançar com a Torá, e era um momento super nobre, porque no dia de Simchat Torah, quando o Rebbe ia dançar na primeira kafá e na última, na primeira e na sétima, o Rebbe dançava com a Torá. Então, quando o Rebbe ele foi pegar aquela Torá pequena, ele estava indo ao caminho, então no Simchat Torah era o dia que cada um podia falar com o Rebbe, dava atenção. Normalmente o Rebbe entrava olhando para frente, saía olhando para trás e acabou. Era assim, o Rebbe vinha rezar e fazia o seu serviço e acabou. Mas Simchat Torah, quando o Rebbe passava com a Torá, as pessoas desejavam para o Rebbe, os Ostulei Ben Iberayor, que você possa viver mais um ano, que é uma brachá que você dá para uma pessoa. E o Rebbe olhava para cada um e falava amém, amém. Então o Simchat Torah era o dia do Rebbe. Nos dias de Sukkot, cada dia a gente recebe 7 ushpizim, são 7 convidados, Abraham, Isaac, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef e David. Então a gente recebe cada dia desse, a gente recebe cada dia de Sukkot um desses, e na Hassidut a gente também recebe cada um dos Rebbe's do Baal Shem Tov. Quando chega a Shmini Atzeret é a data do Rebbe anterior, quando chega a Simchat Torah é a data do nosso Rebbe. Enfim, são 9 dias, no total desde o Baal Shem Tov, enfim. Então a data de Simchat Torah é a data do Rebbe. Então o Rebbe era muito dado naquela data, muito dado. Quando eu falo dado, era de uma maneira fora do comum. Então o Rebbe estava, quando ele passava, exatamente assim, imagina, tinha 2 mesas e tinha um corredor aqui vazio no meio. Aqui nesse corredor no meio o Rebbe passava. As mesas simplesmente seguravam um chuvilo, um caminho para o Rebbe passar, para as pessoas não avançarem, porque senão o Rebbe não ia conseguir avançar de tão lotado que estava a sinagoga. Obviamente a mesa era mais curta, e o caminho do Rebbe era bem curto, onde as pessoas estavam bem próximas do Rebbe, mas dava para o Rebbe passar, senão o Rebbe não ia conseguir passar. Agora é possível abrir. Normalmente abria-se o mar, entendeu? Quer dizer, quando o Rebbe ia passar, todo mundo notava, abria-se o mar. Então as pessoas abriam para poder o Rebbe passar, para poder ir para quando o Rebbe subiu na Torá. Se você não colocasse essas 2 mesas, era impossível abrir, porque tinha mais de 5.000 pessoas na sinagoga, você jogava uma agulha e não caía no chão.
pessoa que ela queria sair do seu local para sair da sinagoga, saía por cima. Então se levantava ela e passava ela por cima. Não tinha como passar, não tinha. A pessoa passava mal, ela não caía, ela desmanhava de pé. Não tem. Então, quando viam isso, o cara estava muito perto, porque realmente era uma cena muito bem apertada. Então, se o cara estava passando mal, levantava o cara, passava o cara. Acontecia. Então, nessa cena, que ele passava no meio, ele passava para toda e ele olhava para cada um da mesa que estava do lado, as pessoas desejavam, ele respondia amém. Era uma cena muito agradável. Demorava um pouco de tempo, mas era uma cena muito agradável. Mas eu vi, nessa cena, que eu vi pessoas assim falando, e para uma pessoa, o Rebbe, quando ele foi falar para o Rebbe, não sei mais, o Rebbe olhou para ele e fez assim, não. Aí ele falou alguma coisa, o Rebbe falou, não, era a própria Simchat Torah. Eu vi a pessoa chorar como uma criança. Não sei o que rolou lá entre eles. Na verdade, tem alguma coisa que rolou, que o cara deve ter feito, deve ter escrito por Rebbe, que o Rebbe não tinha concordado. E naquela hora o Rebbe simplesmente repreendeu, o Rebbe não concordou com ele. E o Rebbe falou o que tinha que falar para ele. Enfim, o Rebbe sabe o que fala para cada um e o momento que tem que falar para cada um. Quer dizer, essa coisa dele quer dizer, sabe, uma pessoa autêntica, uma pessoa verdadeira. O Rebbe não vai dar sorriso quando não é para dar sorriso. O Rebbe não dá tapinha nas costas. Era uma pessoa verdadeira. Então ele sabia como conduzir cada um. Mas de qualquer maneira, é uma pessoa serena porque ela tem um controle dos seus pensamentos, fala assim, estamos falando aqui. Porém, por outro lado, agora vamos ver o lado negativo. Até agora tem o lado positivo, mas por outro lado, uma pessoa ela pode ser levada por uma certa alegria, uma alegria sem limites, uma euforia, ou até mesmo calutrosh, quando a pessoa ela até, você fala quando ela passou dos limites, vai, sabe? Calutrosh não é sério, não é? Então, a calutrosh quando a pessoa ela não é séria, quando a pessoa não está levando as coisas com seriedade, já passou, sabe, a pessoa ela extrapolou. Ela não leva isso com tanta seriedade, isso não é calutrosh. Né? Ela pode se parecer como um palhaço ou como uma pessoa que imita de uma maneira negativa. Fala, isso é religioso, tirador de sarro. Você vê que a pessoa está zombando, ela leva as coisas para zombaria. Uma coisa é a pessoa ser alegre, outra coisa é a pessoa ser palhaço. Tem uma diferença muito grande, ou cínica, etc. Você sabe que ela está zombando de você, ela sabe que para ela não acreditar nessa besteira, né? Ela leva isso para o lado negativo. Então, a pessoa que ela fica, então, na hora de abrir mão, ela fica lá, fica enchendo, ela fica, não, por que fizeram isso? Ela fica insistente na hora que ela tinha que ser leniente. Tem pessoas que são assim. Tem pessoas que não sabem, falam, não, é assim que é, não, mas que a religião pensa, calma, leva a vida, vamos lá, assim que é, Action. Não é. Leite Akesh, במקום שצריך להתפשר. Teimoso? Um action. Fica teimoso, mas é uma teimosia. Na teimosia você vê que é de pirraça. Você vê que é uma pirracenta. Você vê que o cara tá. Então, essa pessoa, aí o caminho fica muito curto para ela degringolar e ela cair atrás do seu instinto negativo, de um pensamento negativo. E assim, e ela pensar que nunca vai ser bom para ele, religioso sempre é ruim, federante é cheia, nunca dá certo, esses caras não, nada, religião é terrível, não sei o que. É assim mesmo. A gente sabe. Deboche, não? Deboche. Então ele fala, somente depois ele revela que, olha, realmente que teve, não, foi mal, foi um momento ruim, que eu estava meio, que isso pode ser prejudicativo para a pessoa que realmente não leva a nada. Então, para você não errar nesse caminho, você deve se dedicar ao estudo da Torá, fixar o estudo do dia a dia, estudar a moral, estudar a lei, estudar a Mishnah, estudar a Gemara, quer dizer, a lei oral, de um sábio temente a Deus. É quão bom seria fixar tempo para poder estudar. Ele traz aqui o livro de Mensagens, obviamente que o autor aqui do livro, ele é um autor da linha de Mussar, de moral e ética, então ele traz o livro para estudar o Mesilat Yesharim, que é o livro do Rav Chaim, do Ramchal, da Moshe Chaim Luzzatto, que é o famoso livro de moral e ética chamado Mesilat Yesharim. É um livro que fala sobre moral e ética, um dos livros básicos da moral e ética, para você realmente saber cada passo e passo que você deve seguir na hora do serviço a Deus, até que você alcança o portão lá do Shalá. Ele é dividido por portões. Esse livro é dividido por portões, então ele fala
quais são os portões que te levam ao portão da santidade. Então, ele diz assim, de qualquer maneira, a pessoa, como um conselho ele traz daqui, a pessoa ela deve procurar ter um Rav, fazer para si um rabino. A Mishnah na ética dos pais fala o seguinte, Aselech harav, faça para ti um rabino, veistalek minasafek. E você vai então deixar qualquer dúvida para o lado. Uma vez que você tem um mestre, então as dúvidas caem. E aqui uma orientação que nossos sábios trazem para a pessoa é que a pessoa precisa procurar ter um rabino. Uma pessoa que ela tem diversos rabinos, ela continua na mesma, porque um fala assim, o outro não, de novo ele está na dúvida. Então a pessoa precisa procurar uma linha, ter uma orientação. Esse vai ser a pessoa que vai me orientar, as minhas dúvidas eu vou questionar para ele, ótimo. Então ele é meu Rav. Então você vai perguntar sempre para ele o que fazer. A gente só sai das dúvidas quando você tem para você um mestre nesse aspecto. Porque se você vai perguntar a mesma lei que diverge entre dois mestres, você vai ter duas respostas, depois você não vai saber o que fazer. Aí você vai pegar a parte mais leniente, que você não é bobo. Então ela fala, e pensa que as pessoas falam, eu como arroz e entendeu? Eu não vou ser ashkenazi que não come arroz e nem quibe, nem não sei o que, etc. Eu vou perguntar para a história dele, mas ali eu vou ser ashkenazi porque assim é mais fácil do que os faradim. Então, só precisa ter um Rav que vai orientá-lo para qual os níveis que ele precisa devagarzinho alcançar e atingir, e de lá em diante como ele precisa subir no seu dia a dia. Porque isso também é muito importante. Tem que ter uma pessoa de confiança. Aliás, é uma orientação do Rebbe em 1986. O Rebbe ele falou em 87. O Rebbe ele falou o seguinte: o Rebbe estava se preparando, por incrível que pareça, pessoal. Centenas de milhares de cartas entravam por Rebbe, vocês podiam imaginar. Não dava para responder todas as cartas, então o Rebbe, ele numa audiência com todos os Hassidim, num pronunciamento, ele trouxe essa Mishnah e falou o seguinte: eu peço para que cada um de vocês façam para si um Rav. Porque todo mundo tinha o Rebbe como Rav. Todo mundo perguntava por Rebbe o que fazer, mas o Rebbe não dá conta de todo mundo. Então o Rebbe falou o seguinte: faça para você um Rav, procura um rabino, e esse rabino você vai conversar com ele, a tua vida você vai se abrir. E esse rabino, ele vai te responder as tuas perguntas que você vai fazer. E as respostas desse rabino para você em particular, que vai ser o Rav que você escolher, são as minhas respostas. Muito forte. Né? As palavras do Rebbe estava delegando do seu poder para os demais Hassidim, para que quando ser solicitado por outro como a título de rabino, que a resposta dele será como a resposta do próprio Rebbe. E assim aliviou a carga do Rebbe. E realmente assim, as pessoas pararam de escrever tanto do Rebbe naquela época, porque o Rebbe não estava mais respondendo, e muitas respostas naquele ano foi, quando perguntavam para o Rebbe falou, Aselech harav, pergunta para o seu rabino. Pergunta para o seu rabino. Óbvio, tem uma diferença entre Rav e Rebbe. Qual a diferença entre Rav e Rebbe? Um Yud. Rav é Reish Beit, Rebbe é Reish Beit Yud. Assim se escreve. Qual a diferença? Isso é importante a gente saber. Rav é aquela pessoa que ela está apta para poder responder o código de leis. Uma pergunta que você faz na conduta do dia a dia, como fazer, ou se já foi, ou se já aconteceu, o que a lei judaica diz para fazer neste caso. Isso é a pergunta de Rav. Quando não adianta saber me perguntar, para mim você vai perguntar, eu ganhei título de rabino? Bem, eu estudei um tomo, enfim, alguns capítulos do Código de Leis, não todo ele. A prova de rabino envolve todo o Código de Leis na prática, e principalmente ligadas à alimentação, que era na época o que mais se procurava um rabino era para realmente responder os problemas de kashrut. Então, até hoje em dia, ter um rabino ele precisa saber essas leis. Muito bem. Você vai perguntar, rabino, uma gota de leite, gota de carne, eu sou apto para te responder. Agora, quando chega em termos espirituais, você vai chegar e vai falar para mim, rabino, o que você acha? Eu devo fazer esse business ou não? Esse marido é para mim, a minha alma gêmea? Eu falo, amigo, de onde eu vou saber isso? Você me perguntando de onde eu, cargo das águas, vou saber isso. Isso aqui, isso não é uma pergunta de Rav, isso é uma pergunta para Rebbe. Qual a diferença de Rav e Rebbe? É o Yud. O Yud é a espiritualidade. A gente já estudou na letra Yud, que é o Ruhaniut, ao lado espiritual. Rebbe é aquele que manja o espiritual. Então, o Rebbe parou de responder qualquer coisa que eram simples, etc. Vai perguntar para o teu Rav o que fazer. Conversa com o teu Rav, veja o que ele pode te aconselhar de verdade, como amigo de verdade. Ele te conhece, ele vai te responder à tua altura.
Tá certo? Obviamente, perguntas super graves de saúde que não tem como um Rav como esse responder, então a gente ainda continua pedindo brachá para o Rebbe, porque o Rebbe sabe como, através do espírito, através do lado espiritual, o Rebbe enxerga isso, ele sabe como instruir, como ele sabe a diferença que tem entre Rav e Rebbe. Vamos terminar aqui só essa. Então, quer dizer, quando o Rebbe ele nos ensinou que a gente tem que perguntar a um Rav, isso é atual até hoje. Então, a pessoa precisa ter uma pessoa com que ela se aconselha, que ela conversa para poder pegar a opinião e trocar uma ideia, para poder ver como que ela está conduzindo as coisas. Porque às vezes a pessoa ela se auto-julga ou ela não enxerga o caminho de saída. Por isso nós sabemos, e a Shechena, quer dizer, comporta uma preocupação de uma pessoa, uma preocupação do coração de uma pessoa, ela deve largar. Largar a Shechena, ou, nós estamos falando, não leia a Shechena, largar, e sim Yesihena. Ela deve procurar conversar com alguém, transmitir para alguém, conversar com outro. O Rebbe traz na reunião, quando tem duas pessoas que comentam um problema de um judeu, são duas almas espirituais contra um animal. Você junta o poder de duas contra uma. Então aí é mais fácil de você aconselhar a pessoa num caminho. Às vezes a pessoa ela não consegue sair da própria lama que ela entrou, ou na linguagem dos seus sábios, En havush matir atzmo mi beit asurim. Uma pessoa que ela está aprisionada, ela não sai da própria prisão, precisa de um outro para abrir que está do lado de fora. Né? Então por isso é importante a pessoa ter um Rav que ele possa se aconselhar, etc. Que a luz da Torá necessariamente um Rav, não às vezes um parente ou um amigo de confiança? Não, também. Não. Pode ser também? Também é os dois. Primeiro, Aseh lecharav. Faça para ti um rabino. Ukne lechahaveri. E compra para ti um amigo. Abriu. Gesund. Não abriu. Tá vendo? Olha só, você falou? Põe água pro Dani. Essa tem, já tem. Então, Aseh lecharav. Faça para você um rabino. E adquira para você um amigo. É engraçado. Na hora do Rav. O Rav? Mar é senhor. Só lembrar com Mar. Rav é a título de Rav. Mas a gente usa em Yiddish, você fala Reb. Reb, e a gente fala como senhor. Reb. Aí você fala Reb fulano, ô Rebi, o senhor Jesus fala Reb. Aí sim. Mas Rav em hebraico é um título que na época do Talmud era dado para os sábios que viviam na Babilônia. Os sábios que viviam na época em Pomperita, em Nahardá, e eram duas grandes cidades que viviam na Babilônia, na Mesopotâmia, os rabinos que eram formados naquelas academias, eles eram chamados de Rav. Os rabinos que estudavam isso na época do Talmud, na época da lei oral, na época do primeiro templo, logo depois do primeiro templo e segundo templo, os rabinos que estudavam em Israel nesse período, eles eram chamados de Rabi. Eles eram chamados de Rabi. Assim que era. O chefe da academia, entendeu? Ele era chamado de Rabban. Rabban Gabriel era chamado chefe de um grupo de rabis, era chamado de Rabban. Rabban Gabriel. Rabban. Da onde vem a palavra? Da origem? Rav é briga, Rav é muito, Rav é... tem muitas. Eu acho que Rav aqui é no conceito de realmente de grande compreensão, né? Que tem bastante conhecimento, muito, que tem bastante conhecimento, acho que essa é a tradução, porque Rav em hebraico é briga também. Mesma palavra? Mesma palavra, Então, tudo na nossa Torá é oposto. Você tem para lá e para cá, né? Sempre. Então você deixará. Então, vamos só terminar aqui, porque terminamos, a gente vai começar a ler na aula que vem. Então ele fala o seguinte, porque a luz da Torá ela vai te dirigir os seus passos para o caminho correto, sem você se dirigir à direita e à esquerda, até que você vai chegar no ápice, no propício. Vamos ver alguns, até que você vai chegar na plenitude propícia para a pessoa. Vamos ver alguns nomes que a pessoa ela pode ser chamada com a letra Kuf, que a gente sempre termina dando alguns nomes. Ele traz aqui do lado nome Kalman, por exemplo. Kalman é o nome em Yiddish, nome Kehat, nome Kadosh, nome Kaniel. Deixa eu ver se traz mais algum. Kehat, já, acho que é isso, não traz mais. Então, poucos nomes que tem com a letra Kuf também, não é um nome assim convencional, que a gente tenha muitos nomes que começam com a letra Kuf. De qualquer maneira, aqui estão alguns nomes que a gente vê, né? Kadosh,
Kniel, Kalman, Kehat, são os nomes que ele traz aqui no livro. Se Deus quiser, a gente vai começar a letra Reis na próxima aula, para poder ver o que ela significa. A gente está chegando cada vez mais próximo do livro. Com paciência a gente vai chegar lá, chegando passo a passo. A gente vai chegar lá. Boa noite. 6 às 7. Boa noite. Tem que dar boa noite. Boa noite, muito obrigado.